Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que é o tema da semana, quer dizer, nós estamos tratando das questões que envolvem os direitos das mulheres. Nós estamos próximo do Dia da Mulher, né? E nós temos que aprofundar uma reflexão e um entendimento sobre as violências e discriminações que se abatem sobre as mulheres aqui no Brasil, especialmente sobre as mulheres negras. Para tratar desse tema, que de uma maneira mais genérica nós vamos denominar Mulheres e Reforma Tributária, nós convidamos a Tauá Pires, que eu vou apresentar para vocês agora. Na verdade, a Tauá já esteve com a gente aqui em programas anteriores. Muito bem-vinda de volta, Tauá. É um prazer contar com você aqui. A Tauá é historiadora, é especialista em gestão de políticas públicas de gênero e raça pela Universidade de Brasília. Tem mais de 20 anos de atuação na sociedade civil, nas áreas de cooperação internacional e governo, coordenação de projetos, assessoria em planejamento estratégico e sistematização. Ela tem experiência em temas como juventude, gênero, raça, economia solidária, participação social, povos e comunidades tradicionais. Desde 2015, ela faz parte da equipe de programas, incidência e campanhas da Oxfam Brasil e é coordenadora do Programa de Justiça Racial e de Gênero da Oxfam Brasil. Mais uma vez, Tauá, muito bem-vinda, muito obrigado por dispor do seu tempo para ter uma conversa aqui com a gente, né? Eu que agradeço, Silvio, um prazer enorme estar aqui de novo, voltando, meio que já me sentindo de casa, né? Como disse, a gente já teve a oportunidade, pois é, de fazer outras trocas, então agradecer mais uma vez ao convite. Beleza. Vamos começar a nossa conversa? O título é Mulheres e Reforma Tributária, né? O que tem uma coisa que ver com a outra? Por que temos que discutir esse tema? Olha, por dois motivos. Que quando a gente fala em economia, de maneira geral, parece que é um tema para um nicho, só para aqueles iluminados que vão saber falar o economiquez, digamos assim. Mas economia é o dia a dia, é como a gente toca a nossa vida. Então, o tema da economia deveria ser um tema mais popularizado e não somente pautado por economistas e por grupos da sociedade. Só que esse tema vem mais forte agora em função do debate sobre reforma tributária. Então, desde que o novo governo assumiu, a prioridade que tem sido colocada tem sido a reforma tributária, e quando a gente olha para essa discussão, ainda não está tramitando, é algo que está ventilando, mas é algo que tem sido colocado como uma pauta prioritária e urgente. A gente sempre se pergunta onde as mulheres estão colocadas dentro desse debate. Então, falar sobre reforma tributária, que de maneira bem simplificada é falar sobre impostos, sobre as taxas que a gente paga, mas, de novo, eu gostaria de voltar para esse lugar. É falar sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre a economia doméstica, sobre nossas compras. E daí é muito diferente como isso toca a vida das mulheres, dos homens e especialmente das mulheres negras. Uhum. Eu estou vendo aqui que as mulheres chefiam 50,8% dos lares no Brasil. Elas que têm que pilotar a economia doméstica, elas que têm que atuar como chefes de família, né? Quer dizer, e, nesse sentido, como é que isso pode ser compatibilizado? 50% de mulheres assim que estão dirigindo a sua economia doméstica, a sua casa, e no Congresso, para discutir reforma tributária, só deu homem, né? Tem 12 homens numa comissão e nenhuma mulher. Como é isso? Exatamente, são 12 deputados federais, não tem nenhuma mulher nesse grupo de trabalho da reforma tributária, Silvio, bem lembrado. O que acontece? Cada vez mais as mulheres chefiam as famílias, esses dados eles vêm aumentando, as mulheres negras também, especialmente, e daí essa parte inicial, porque para explicar para quem está nos acompanhando, a reforma está sendo pensada em duas etapas, é isso que está sendo proposto no momento. Então, essa primeira etapa, ela trataria
das questões dos impostos sobre consumo, numa proposição de se criar um imposto único, um imposto sobre bens e serviços, digamos assim. Então, todas essas siglas que a gente conhece, IPI, CONFINS, ISS, enfim, todas essas siglas que tocam impostos de consumo, estariam na primeira etapa. E a segunda etapa, ela trataria das questões do imposto de renda e das questões sobre patrimônio, renda e patrimônio. E por que isso é importante? Se as mulheres chefiam as famílias, quando uma mulher vai no supermercado fazer a compra, ela paga o mesmo imposto que um rico, um super rico, está pagando. Ou seja, se a gente olhar para isso, tem um elemento de desigualdade, porque se uma pessoa ela ganha menos e ela paga proporcionalmente o mesmo do que uma pessoa rica, ela está pagando mais, porque a pessoa rica ela teria condições, em termos de impostos, de pagar um pouco mais equilibrado em proporção à sua renda. Então, o que a gente está chamando a atenção é que essas mulheres estão pagando a conta, elas chefiam as famílias, elas têm outras responsabilidades. A gente já fala há muito tempo, aproveitar aí o 8 de março, sobre a questão do trabalho doméstico, que é um trabalho não remunerado, mas que é fundamental para a economia funcionar. Isso, especialmente depois da pandemia, ganhou mais visibilidade. Então, as mulheres estão aí, infelizmente, ainda com essa responsabilidade maior sobre o trabalho dos cuidados, sobre o trabalho doméstico. Essa divisão sexual do trabalho não está devidamente equilibrada entre homens e mulheres e também dividida com o Estado, mas então quem está pagando essa conta maior são as mulheres. As mulheres estão pagando mais porque elas pagam mais impostos proporcionalmente e porque essa discussão sobre consumo, como ela está sendo colocada, ela não está considerando essas questões de desigualdade e essas diferenças sobre mulheres e homens na nossa sociedade. E, de novo, chamando sempre atenção para a questão racial, porque, obviamente, mulheres negras na nossa sociedade, elas ocupam a base da pirâmide social, então elas pagariam ainda mais impostos do que as mulheres brancas. Com menos dinheiro, né, Tauá? Porque elas ganham menos que os homens, né? Não é assim? Quer dizer, Exato. você tem um lado que gasta, mas tem um lado que ganha. E do lado que ganha também tem essa diferença, né? Esse tema está bem forte agora, Silvia, inclusive, porque o presidente Lula, ele falou que vai estar apresentando uma proposta para igualdade salarial. É bom lembrar que o Dia Internacional da Mulher, o 8 de março, ele nasce, quando ele é criado em 1970 pela ONU, o tema principal era a igualdade salarial. Claro que de lá para cá, nesses últimos anos, o dia é um dia de luta, é um dia que trata sobre várias questões, sobre a questão da desigualdade como um todo, mas também da violência, do machismo, enfim, todos esses temas que tocam a luta das mulheres estão colocados no Dia Internacional da Mulher, mas ele nasce nesse ponto. Mulheres ganham, isso aí não é só o Brasil, tá? É sempre bom dizer, com uma exceção, acho que só a Dinamarca é o único país que as mulheres ganham mais do que os homens, mas essa questão das mulheres ganharem proporcionalmente menos, aqui no Brasil, cerca de 30% menos do que os homens, e elas pagam mais. Então, de novo, essa conta não está fechando. As mulheres, elas têm mais responsabilidade, cada vez mais chefiam as famílias. Além disso, elas tocam essa parte dos cuidados, todo o trabalho doméstico, e elas não têm essas questões consideradas quando a gente vai olhar para os impostos. Só acrescentar um pouco mais, Silvia, eu acho que é importante a gente explicar para quem está nos ouvindo, para os leitores e ouvintes do Le Monde Diplomatique Brasil, por que isso é importante, esse debate sobre a igualdade salarial, isso que está agora sendo discutido. Primeiro, que esse não é um debate novo, desde 2011 que tem uma proposição tramitando, tinha passado do Senado, mas ela volta para a Câmara, então é um diálogo que está aí sendo com idas e vindas entre Câmara e Senado desde 2011, e não é algo novo. A CLT, que é o grande instrumento quando a gente fala sobre leis trabalhistas, ela já coloca que não pode haver essa diferenciação. Teoricamente, homens e mulheres que ocupam a mesma função deveriam ganhar o mesmo salário, não poderia ter essa diferença. Na prática, isso não acontece. Então, o que uma lei como essa, ela contribui? Nessa parte da fiscalização e do monitoramento.
Então, as empresas, elas poderiam ser multadas, a gente começaria a ter outros instrumentos de fiscalização e de monitoramento para que a lei ela possa valer. Porque, de novo, já existe na CLT essa proposição, porém, na prática não acontece. E por quê? Quando a gente olha os cargos de chefia e de liderança, normalmente são ocupados por homens, na maioria homens brancos, também conselhos de grandes empresas, as mulheres elas estão proporcionalmente num número menor do que os homens, então isso dificulta ainda mais que a gente avance, que a gente comece a ter um equilíbrio maior entre homens e mulheres nas empresas. Eu não gosto só de falar de empresa, porque mundo de trabalho não se resume, obviamente, ao espaço empresarial, né? ao espaço do poder privado. Mas, especialmente nas grandes empresas, é urgente que a gente tenha mecanismos para poder fiscalizar, para que as empresas possam se responsabilizar, que a gente avance nisso, que seria o básico. Se as pessoas ocupam a mesma função, elas deveriam receber o mesmo salário. Isso seria o mínimo, né? Uhum. Então, você falou das lutas das mulheres. E você falou também de espaços de decisão. Nós estamos falando do Congresso Nacional, da aprovação de projetos de lei. Quais são hoje as principais lutas das mulheres, hein? Falando das lutas. É um conjunto de temas, né? Nesse ponto da participação política, que foi o nosso debate na última vez que eu estive aqui, tive o prazer de conversar com vocês, é porque se a gente tem na sociedade mais da metade da sociedade composta por mulheres, e aí é bom lembrar que desse percentual, mulheres negras são maioria, 28% da população é composta por mulheres negras, quando a gente olha esse espelho, ele não está refletido na representação política. Então, ali, o parlamento, a Câmara, precisaria refletir a base social, as pessoas precisariam estar devidamente representadas. É aí que a gente fala da democracia representativa, né? Mas isso não é o que acontece. No ano passado a gente falou muito, nossa, tivemos avanço, essa foi a eleição com o maior número de candidaturas negras, mas quando a gente vai destrinchar na prática, a gente continua ainda numa situação muito, muito desigual. Mulheres, por exemplo, olhando para a Câmara Legislativa, para o federal, só tem 17% da composição de mulheres. Trazendo para os números, né? São 513 deputados federais, só 91 são mulheres e só 29 são mulheres negras. A gente está falando em 5%. Então, se as mulheres e as mulheres negras, elas não estão nos postos de tomada de decisão e de poder, eu falei antes, nas chefias das empresas, nos conselhos administrativos, nos conselhos empresariais, na Câmara e no Parlamento, obviamente que os interesses eles não vão estar colocados para essa pauta dessa luta histórica que o 8 de março traz, que é não só sobre igualdade salarial, mas sobre equidade, ou seja, que os direitos, eles sejam direitos para todas as pessoas, mulheres e homens com direitos iguais nas diferentes questões que tocam a nossa sociedade. E isso não acontece na prática, né? Como é que você avalia? Essas lutas das mulheres têm tido resultados positivos ou não? Certamente. Eu gosto de dizer, como historiadora que sou, que a grande revolução do último século é a Revolução Feminista, porque quando a gente fala em revolução é porque teve uma ruptura. Desde que isso acontece, a nossa vida ela passa a ser completamente diferente. Então, eu diria que a grande revolução do último século é a Revolução Feminista, porém, ainda com muito para avançar. A gente ainda está longe de ter uma sociedade, como eu falei, equitativa, né, onde os direitos eles sejam direitos iguais, onde as pessoas elas vivam com menos desigualdade. Porém, muito do que a gente tem hoje de conquista não são conquistas que vieram assim naturalmente. Então, é justamente essa luta histórica dos movimentos de mulheres, do movimento negro, das mulheres negras na sociedade, que fazem com que, aos poucos, a gente avance. Desde a pauta inicial, que foi a pauta sobre o direito ao voto, né, a gente está falando sobre o sufrágio universal, um ponto histórico quando a gente fala das lutas das mulheres, até o que se seguiu, esses debates sobre a questão salarial,
da situação das mulheres e dos homens na nossa sociedade. Daí eu volto para o tema do trabalho não remunerado, do trabalho doméstico. Por que, Silvio, que ainda em 2023 a gente sabe que mulheres elas passam mais tempo do que os homens dedicados aos trabalhos domésticos do que os homens. Então, o cuidado de uma criança não é um cuidado dividido de maneira proporcional entre homens e mulheres. A gente tem um estudo que é muito interessante, que é Tempo de Cuidar, que a gente lançou no ano de 2019, antes do Fórum Econômico de Davos, aliás, em 2020, fazendo essa correção. E o que a gente fala nesse relatório? A economia dos cuidados, como a gente chama, ela é fundamental para que toda a sociedade ela se mova. E a gente está falando em termos de dinheiro também, porque a gente precisa que a criança ela seja criada para que ela possa entrar nos postos mais tarde de trabalho, para que o consumo ele ocorra na nossa sociedade. Então, toda a economia ela é gerada também a partir do setor dos cuidados. E quando a gente olha isso em termos de número, esse trabalho que a gente chama de não remunerado, ele gera anualmente mais que 3 vezes o valor da indústria de tecnologia do mundo. Eu estou falando em cerca de 10,8 trilhões de dólares. Então, imagina esse valor, que é um valor não contabilizado, as mulheres não recebem, mas o trabalho delas gera para a nossa sociedade, para a nossa economia, esse valor que eu acabei de apresentar. Então, o que eu estou colocando é que, infelizmente, a situação ainda é de muita desigualdade, mas os avanços que a gente vem tendo, que eu estou chamando de revolução feminista nos últimos anos, vem em função dessa mobilização social, vem em função dessas lutas que são fundamentais para que a sociedade ela possa, aos poucos, ir se aprimorando, para que a gente possa avançar numa sociedade mais justa e menos desigual. Uhum. Muito bem. Eu estou pensando assim, quer dizer, quais são os desafios que estão colocados hoje, concretamente? Nós estamos falando de uma maneira mais genérica, assim, da luta das mulheres e dos direitos, né? Mas hoje em dia, o que é que pega mesmo? Quer dizer, é a falta da cesta básica, a oportunidade de trabalho mais remunerada? É uma combinação de fatores, né? O que pega? Pega o dia a dia. Por exemplo, um tema como violência, que tem a ver com a estrutura mesmo patriarcal. Por que acontece a violência no grau que a gente tem hoje e que acomete as mulheres? Um homem, ele dificilmente vai ter medo de andar nas ruas como a mulher tem, devido à violência que a gente tem, e especialmente a violência doméstica. Mas por que esse ainda é um tema que a gente fala tanto? Talvez um dos principais temas quando a gente fala sobre políticas públicas, quando a gente fala sobre a sociedade. Porque a gente tem ainda esse sistema patriarcal, onde a mulher é quase que uma propriedade dos homens, estendida, então ainda há, para muitas famílias, essa questão do papel social, que deveria ser exercido pela mulher, que é um papel diferente do homem, e que, em função disso, os homens eles se sentem no direito de estar se colocando, por exemplo, com violência, ou se colocando no lugar superior. Eu acho que o que a gente está falando, trocando em miúdos, simplificando o debate, é que a gente ainda tem uma hierarquia, que é uma hierarquia em função do sistema patriarcal, onde os homens deveriam comandar a sociedade, tomar as decisões, e as mulheres elas estão ali colocadas abaixo como uma extensão da propriedade privada, como uma extensão dos bens que pertencem majoritariamente aos homens. Isso aí é uma estrutura que a gente está falando, extremamente antiga, ultrapassada, mas que os efeitos dessa estrutura a gente ainda observa nos dias de hoje. E, de novo, isso diferencia de acordo com a raça, com a classe social, com o território. Uma coisa é o debate que a gente vai fazer nas zonas nobres, por exemplo, de São Paulo, ou trazendo para a minha região, para Recife. Outra coisa é esse debate na favela, na periferia. Assim, é muito diferente ainda quando a gente fala do que é o papel social de uma mulher e de um homem. Eu gosto até de fazer uma brincadeira, Silvia, que assim, no 8 de março, não deem flores. Não é um dia de comprar rosas e distribuir. Vão lá lavar a louça, lavar o banheiro, cumprir com sua responsabilidade, fazer valer a divisão sexual do trabalho num outro patamar,
onde homens e mulheres dividem tarefas domésticas de maneira igualitária, dividem os cuidados dos filhos de maneira igualitária, dividem os cuidados dos mais velhos também com maior equilíbrio, e que a gente vai aos poucos rompendo com isso que já está assim, dominando o imaginário social. No fundo, ainda tem um resquício que a gente entende, isso aí é coisa de mulher, isso aí é uma função. Por que ainda tem maior número de pedagogas, professoras, mulheres? Por que enfermeiras são em maior número ainda mulheres? Por que esses postos são postos que recebem menos do que outros postos, como, por exemplo, de engenharia, de medicina? Tudo isso ainda está muito atrelado ao imaginário social, que tem bases patriarcais e que colocam os homens no lugar superior das mulheres. E aí, para responder, voltando, o que toca, né? Quais são as pautas? Infelizmente, ainda esse conjunto do que a gente tem de uma herança patriarcal, de uma herança que coloca homens e mulheres em situações desiguais e faz com que a sociedade ela seja organizada a partir desse sistema e que os bens, toda a política, ela gire também reproduzindo essa desigualdade. Mas a gente tem agora a Lei Maria da Penha, tem Delegacia da Mulher, melhorou um pouco, não é, Tauá? Ou a violência continua igual? Avanços e recuos, Silvio, porque se a gente pensar, por exemplo, a Lei Maria da Penha é uma lei importantíssima, premiada mundialmente, mas a gente gosta de dizer que a polícia não sobe o morro, né? Então, quando a gente chama 180, tem um limite ali, tem uma importância de ter um instrumento como esse para estar denunciando o acolhimento, mas ainda muita dificuldade. No último governo, infelizmente, a Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, que é um avanço, o investimento nas políticas de combate à violência à mulher, tudo isso houve um recuo muito grande. Então, é quase como se a gente tivesse voltado há 30 anos atrás. Então, por mais que a gente já tenha algumas mudanças, delegacias de mulheres, onde elas estão, essas delegacias? Se a gente for no norte, no nordeste, a gente consegue encontrar as delegacias de mulheres em todas as capitais, por exemplo, da região norte. A gente tem uma facilidade de acesso a esses espaços? A gente sabe que ainda não. Então, eu gosto de dizer que existem avanços junto com recuos e que nessa marcha a gente vai seguindo para tentar alcançar um outro patamar. Mas certamente já com mudanças, essa questão eu gosto de frisar da Lei Maria da Penha é realmente algo fundamental, porque faz com que a gente tenha uma mudança cultural na sociedade. Todo mundo sabe o que é a Maria da Penha, né? A gente vai conversando, acabou ficando popularizado, o próprio número 180 vira música, as pessoas têm conhecimento, e de certa forma isso inibe, mas não impede que a gente tenha ainda números tão altos de violência contra as mulheres, de violência e de estupro também. Então, eu acompanho um pouco a discussão, vamos dizer assim, do quanto é complementar, é um salário até indireto, é denominado assim em alguns países, as políticas públicas que estão cuidando também. Estou pensando na creche para criança, estou pensando nos parques e nos parquinhos infantis, estou pensando no atendimento de saúde, né? Quer dizer, quando a mulher tem que se virar e cuidar de tudo e não tem esse suporte da sociedade, fica pior. Tem melhorado? Sem dúvida. Não sei se tem melhorado, mas o tema do trabalho dos cuidados passou a ser discutido mundialmente como um tema fundamental para se pensar políticas públicas. No ano passado, em novembro, eu tive a oportunidade de participar do Fórum Feminista, que antecede a reunião da CEPAL, que é justamente o órgão das Nações Unidas que dialoga regionalmente a questão das políticas para as mulheres, assim, tentando explicar da maneira mais simples possível. E esse era o grande tema, política dos cuidados, pensada nas políticas públicas, porque a pandemia, ela trouxe essa situação numa outra proporção, porque algumas pessoas, quem pôde, ficou em casa e a gente conseguiu ter maior evidência do quanto isso está colocado de maneira desigual. Creches, lavanderias públicas, toda a estrutura, né? Se uma criança adoece, quem vai ter que cuidar dessa criança?
como é que essa mulher vai para o trabalho e vai... O homem, ele também tem essa mesma responsabilidade? A gente sabe que não. E aí o que vem sendo discutido é como as políticas públicas, elas dão conta de dividir essa responsabilidade com as mulheres, de tornar isso um pouco mais justo e menos desigual, mas a gente sabe que não é só com bens e serviços que a gente resolve, porque precisa ter, e daí as comunidades tradicionais têm muito para ensinar para a gente, porque se diz que criança, por exemplo, se cria numa aldeia. Então, existem sistemas que são sistemas comunitários. Isso também foi discutido no Fórum Feminista, na reunião da CEPAL, que precisam ser estudados, porque também não dá para a gente criar soluções iguais para diferentes países, para diferentes realidades, para diferentes regiões. É preciso que a gente pense, por exemplo, numa região onde a gente tem comunidades tradicionais, no interior do país, que tipo de estrutura precisaria ser garantida em termos de política pública para que os cuidados eles estejam facilitados para as famílias e que tire essa sobrecarga das mulheres. Provavelmente não são as mesmas soluções, apesar que algumas políticas elas podem beneficiar de maneira igualitária a todos. A própria questão não só da creche, mas do horário da creche. Né? Eu tenho criança, agora não mais em creche, mas em escola pública. Os horários, eu sempre fico pensando, quem é que pode buscar uma criança 4 horas, 3 horas da tarde numa escola? Assim, qual é a empresa ou o espaço de trabalho que está adequado a essa realidade das creches? Não é, a gente sabe que não é assim que funciona, mas acaba que as mulheres, elas assumem essa responsabilidade e vão dando um jeitinho no dia a dia para que a vida aconteça, porque, de novo, eu estou sempre relacionando economia à vida, porque é isso, a vida precisa acontecer, a criança vai precisar crescer, as pessoas vão precisar ser cuidadas, comida vai precisar ser preparada, ser comprada, impostos são pagos, e isso é a vida acontecendo no dia a dia, e as mulheres ali na linha de frente, protagonizando. Até aí isso não é um problema, mas o problema é quando esse peso, essa responsabilidade acaba recaindo mais sobre as mulheres do que os homens, e quando o Estado ele não assume também a sua responsabilidade nessa manutenção da vida, que essa vida ela é importante para a economia acontecer. Então, eu vejo também, eu acho que a Oxfam está envolvida nisso também, quer dizer, que você tem agora, a gente tem na sociedade, grupos de jovens, principalmente de mulheres negras, que se organizam, né, debatem, aprofundam sua reflexão sobre a realidade, sobre as discriminações, para atuarem, para mudar isso, não é? Quer dizer, você tem percebido a formação desses grupos também na sociedade ou não? Sim, eu tenho o prazer de trabalhar com juventude, mesmo não sendo mais uma mulher jovem, uma mulher já com mais de 40 anos, mas são muitos anos trabalhando com coletivos, com movimentos de juventude no Brasil. E sim, tem essa força pujante. Tem uma mudança quando a gente pensa regionalmente. Eu acho que a juventude ela se organiza de forma diferente no Distrito Federal, no Recife, aqui em São Paulo, pela própria situação que tem em cada cidade, mas a juventude cumpre um papel importante de estar ali problematizando, pautando, trazendo também proposições. Eu gosto de falar que a juventude, ela não é só a juventude que protesta, a juventude que reclama, mas é uma juventude que propõe criativamente, propõe com novas tecnologias soluções para os problemas sociais. A gente observa, por exemplo, que trazendo para o período da pandemia, eu acompanhei algumas situações muito emblemáticas, por exemplo, dos jovens se organizando com as bicicletas nas periferias do Recife, para poder passar os informes, para as famílias entenderem como é que entravam ali para se cadastrar, para receber o auxílio emergencial naquela época, ou nos grandes mutirões aqui em São Paulo. A gente fez um documentário junto com a TV Doc Capão, que o nome é A Conta Fica para a Juventude, e a juventude ali protagonizando os grandes mutirões que foram feitos nas comunidades para arrecadar alimentos, para poder atender as famílias durante a pandemia. Estou trazendo esse exemplo porque tem questões bem emblemáticas que a pandemia trouxe de desafio para a sociedade, mas esse é o dia a dia. As pessoas que estão ali, né, numa periferia,
tem algumas escolhas que são diferentes de quem está num centro urbano, numa zona nobre. Um jovem que está numa zona nobre, com acesso a um ensino privado, que tem o tempo do lazer garantido, que tem o direito a experimentar, que a gente gosta de dizer também que é um direito que deveria ser garantido para a juventude, do lazer, do experimentar, do construir os caminhos dessa trajetória juvenil. A juventude, infelizmente, que está na periferia e na favela, especialmente a juventude negra, ela está mais pautada pela sobrevivência. Precisa sobreviver, precisa trabalhar, não tem essa escolha de não trabalhar, e o trabalhar ele é um bico, ele é o se virar. Então, essa coisa de estar se colocando na sociedade como alguém que está reivindicando seus espaços e que também está, de novo, propondo a cultura, sempre muito relacionada à juventude, a gente sabe aí o hip hop, a poesia, os saraus, quando a gente vai nesses espaços, quem está ali construindo esses espaços é a juventude, nas diferentes cidades, mas eu diria que os coletivos, eles cumprem um papel muito importante, porque criam espaços seguros, onde esses jovens se reúnem, trocam experiências e co-criam coletivamente soluções para lidar com aquela realidade, para poder pautar o poder público e fazer uma reivindicação de um equipamento social, para falar sobre o espaço público, para discutir questões que são fundamentais. Eu sou uma grande entusiasta, eu espero ficar bem velhinha ainda, trabalhando, ouvindo a juventude, aprendendo com a juventude. Tem uma novidade agora, a tal das mandatas coletivas, né? Você acompanhou alguma? Sim, a gente vem acompanhando. Aqui na Oxfam Brasil, a gente tem um projeto que chama Jornada das Pretas, que a gente faz junto com o Instituto Marielle Franco e com o Instituto Alziras, e realmente vem aumentando esse fenômeno. Ainda é difícil contabilizar, Silvio, porque quando a gente tem a inscrição de uma mandata coletiva, ela precisa sair no nome de uma candidatura. Conta para quem está nos assistindo o que é uma mandata coletiva, porque eu esqueci de explicar. Sim, uma mandata coletiva é quando várias pessoas elas respondem para uma proposição por uma candidatura e por um mandato. Então, por exemplo, a gente vai ter 5 pessoas, aqui a gente tem a bancada feminista em São Paulo, a gente tem outros exemplos no Brasil, aqueles vários nomes, eles respondem, eles cumprem funções para que aquele mandato aconteça. Porém, é difícil contabilizar quantos mandatos coletivos a gente tem hoje no Brasil, ou quantas candidaturas, porque ainda não está regulamentado. É uma discussão que vem sendo feita, acaba que fica em nome de uma candidatura, mas aí a identidade daquela candidatura ela é uma identidade coletiva, que é como as coisas funcionam também. Voltando para os coletivos, que a gente estava falando antes, nada na periferia, eu falo isso como uma mulher negra que cresceu em periferia, acontece individualmente, as pessoas se movem coletivamente, as soluções são coletivas, é assim que as coisas acontecem, e o ativismo político não é um ativismo assim iluminado, eu que estou ali sozinha com minhas ideias, pensando na mudança do planeta, mas é justamente várias pessoas numa associação de moradores, buscando uma solução para o dia a dia, pensando coletivamente. A fala ela é muito coletiva. Se a gente observar com cuidado, quando um jovem de periferia, uma jovem, ela se comunica, ela fala muito em terceira pessoa, ela está falando muito sempre nos seus grupos e pouco em si mesma, apesar de ter uma individualidade importante dentro daquela ação coletiva. Mas isso dos jovens estarem propondo coletivamente soluções reflete agora na política, não é algo novo, né? Acontece que tem uma nova geração, digamos assim, que está olhando para esses espaços do parlamento, dos espaços de representação, como espaços possíveis. Antes era tão distante, e aí, se você me permite, Silvio, trazendo para o dia a dia, a gente mora num país onde as famílias elas estão relacionadas à política. A gente teve agora em Pernambuco, a gente fala as famílias, não é nem o candidato, a família tal junto com a família tal. Então, aquele jovem, ele já cresce no mundo da política, se preparando para ocupar, assim como o pai, o avô, um determinado posto, ele começa a ter uma linguagem política que é muito importante, de como se portar nos espaços, de entender como a política funciona, de ter relações
políticas. Então, termina uma candidatura, rapidamente aquela pessoa ela é recolocada, ela está ali assumindo uma secretaria, um posto, uma coordenação, e a juventude negra, as mulheres negras, é um pouco tudo ou nada, porque está ali, precisa sobreviver, tem criança para criar de novo, tem um dia a dia e quer participar da vida política, algo que era muito distante, mas aí tentando, eu acho que tem uma mudança nos últimos anos. Marielle é um marcador importante, Marielle Franco, como um espaço possível pela visibilidade, infelizmente, que sua morte trouxe, mas pela presença dela, né? O que a Marielle representou na vida dela e o fazer público da Marielle faz com que outras jovens digam, não, peraí, eu acho que aquele lugar é um lugar possível, eu saberia estar naquele lugar, eu posso estar naquele lugar, e aí vão se organizando mandatos coletivos para propor para a sociedade uma solução para ocupar aquele espaço, e isso tem sido muito interessante de observar. É uma tendência que acontece no Brasil e que tende a aumentar na próxima eleição municipal. Eu tive a oportunidade de conhecer a Marielle, de ver um pouco o trabalho dela. E era um trabalho muito mais voltado para estimular a organização e o ativismo na sociedade civil do que dentro da Câmara de Vereadores, fazendo o papel dela como aprovação de leis, essas coisas. O gabinete era, assim, vamos dizer, um coletivo dinamizador da organização e do ativismo na sociedade, né? Isso também é novidade, né? Porque, normalmente, as candidaturas são candidaturas de representação das elites, que não fazem esse trabalho com a sociedade. E agora nós estamos vendo as mulheres também batendo perna na periferia, encontrando todo mundo, fazendo reuniões, quer dizer, está mudando, né? E com a prestação de contas, um senso de responsabilidade muito grande. Acho que esse é um diferencial. Na época do mandato da Marielle, a gente também tinha um outro projeto aqui na Oxfam Brasil, que era o Hub das Pretas, e daí a gente foi com um conjunto de jovens do Rio de Janeiro, ela recebeu para explicar como era o dia a dia de uma vereadora. O que faz uma vereadora? Como é que funciona um gabinete? Então, essa preocupação de uma prestação pública do papel delas, que é um papel que deveria ser um papel de fato representativo e um papel que responde à sociedade, que tem um compromisso com a sociedade. Eu acho que isso está muito também na marca da Marielle. O Instituto Marielle Franco, que é nosso parceiro, foi muito feliz quando criou a Agenda Marielle Franco, pautado no tempo que ela teve, o pouco tempo que ela teve na Câmara, foi suficiente para organizar uma pauta, né, de demandas que ela foi, de proposição dos projetos de leis, da forma como ela ocupou os grupos que ela teve ali liderando, os direitos humanos, enfim, as várias pastas que ela estava responsável. Tem aí uma agenda que está colocada e que outros candidatos, eles podem estar olhando para a forma como Marielle, ela é quase que um novo modelo, digamos assim, de fazer política, trazendo isso para uma nova política. Eu gosto também de falar quando eu conheci a Marielle, né, também num evento, e me chamou a atenção, foi a primeira vez, Silvio, que eu vi um político de verdade entrar numa reunião e ficar a reunião inteira. Eu fiquei até preocupada quando ela chegou, eu queria servir alguma coisa, queria saber o tempo dela. Ela disse, não, eu estou aqui para acompanhar. Sentou, se inscreveu para poder falar, não tinha pretensão de passar na frente de ninguém, escutou todo mundo e saiu no final da reunião. Para mim, foi abrir uma janela, assim, dizendo, nossa, é possível que haja política desse jeito? É possível que essa postura dela, que é uma postura tão respeitosa, que escuta as pessoas, que olha nos olhos, que fala com o indivíduo, seja uma forma de fazer política? Eu espero que sim. E eu acho que esse legado da Marielle Franco, junto com tantas outras, né? A Áurea Carolina, a Talíria, enfim, a gente tem aí a Érica Hilton, a Érica Malunguinho, tem uma geração aí de nova política que mostra que é possível, sim, a gente ter uma mudança na representação e que isso está muito marcado na forma como as mulheres negras fazem política. Você falou falta de respeito. Eu acho que essa questão é central, né? Quer dizer, quando nós estamos falando da mulher, do lugar da mulher na sociedade brasileira,
Você falou em algum momento assim que a forma tradicional é encarar a mulher quase como uma propriedade do homem, né? Como parte da família que ele tem a responsabilidade de cuidar, mas que também tem que servi-lo, né? Essa ideia, vamos dizer assim, está associada a um papel da mulher um pouco como mercadoria também, como alguma coisa que você consome, né? Que não tem a humanidade que o homem teria. Quer dizer, esse tipo de coisas a gente vê também no Oriente, nos países que exigem a tal da burca e tudo mais, né? Como é que se enfrenta esse tipo de discriminação? Hoje em dia, qualquer coisa é assédio, quer dizer, tem um tipo de reação que é problemático ou não? Isso é maravilhoso, né? Porque nos últimos anos o tema do assédio cresceu muito. A gente sabe que derrubando representantes políticos, mexendo com o mundo do cinema, então todo mundo falando sobre assédio. E eu acho isso maravilhoso, porque traz de novo uma mudança do cultural, uma mudança de crenças, de valores, do imaginário social, porque tem uma questão mesmo da objetificação da mulher. Ela é parte da propriedade, digamos assim, no imaginário, né, que a gente carrega patriarcal, e esse corpo, ele é um corpo também objetificado. Faz pouquíssimo tempo, Silvio, a gente lembra que era comum, né, aquelas propagandas que a gente não vai falar as marcas, mas que tá ali, tem o corpo da mulher, que é quase que parte do consumo daquele produto está muito relacionado à mulher como uma mercadoria. E isso a gente está falando de 15 anos atrás, eu não estou falando da década de 50. Então, é uma mudança muito lenta que a gente vem acompanhando. Quando a gente começa a falar do não é não, do Me Too, né, o movimento Me Too, toda essa mobilização contra o assédio, que significa que a gente tem aí uma mudança acontecendo, a revolução, que eu chamo de revolução feminista, a grande revolução do último século, que faz com que as coisas precisem ser diferentes, ou seja, a partir de agora não vai mais ser tolerado, desde as coisas mínimas, que uma mulher que quer transitar livremente na rua, não pode, ela é observada, as pessoas viram para trás, ó, analisam o corpo de cima a baixo, assim, realmente é um objeto, realmente é algo que está ali, ela tem que pensar, quem é a mulher sabe, quem estiver aqui nos ouvindo vai saber, a gente vai sair de casa, tem que se preocupar se vai usar um decote, o tamanho da nossa roupa, não com o que a gente quer vestir, mas como as pessoas vão estar vendo aquele corpo circulando, que é um corpo que não é um corpo livre, ele é um corpo observado e ele é um corpo que pode ser mutilado, violentado, assediado de diferentes formas. Daí, essa questão, tudo é assédio? Bem, primeiro vamos conversar sobre assédio, que é o momento que a gente está, que eu acho que isso é maravilhoso, a oportunidade de abrir essa caixa de Pandora e a gente começar a falar assim, olha, existem coisas que antes eram toleradas e que não podem mais ser. E aí a gente vai começar a entender o que é o assédio, como é que ele se desdobra e como é que, nos últimos anos, ele foi sendo estruturado e naturalizado, como eu falei, das coisas mínimas, como o corpo se movimenta, até como os homens abordam as mulheres no espaço do trabalho, num espaço, numa universidade, num espaço público, que hoje em dia talvez não vão ter essa mesma iniciativa, porque vão estar preocupados, sabem que talvez isso não seja correto, não seja de bom tom e não seja em termos de quando a gente traz mesmo para a esfera criminal, né, para a esfera mesmo de dizer, olha, algumas coisas que se acontecem de determinada forma, elas podem ser encaminhadas para a justiça, porque se tem uma violação acontecendo de determinada forma, ela pode ser sim qualificada como um crime, como algo que não poderia ter ocorrido, né? Especialmente em hierarquias, chefias, os assédios que envolvem chefias, professores, homens e mulheres que estão em posições de hierarquia, onde a pessoa se aproveita daquele espaço que está ali para poder abordar ou fazer proposições, ou, enfim, daí a gente sabe o quanto esse mundo, esse universo do assédio, ele vai se desdobrando, infelizmente. Tauá, você identifica esse movimento feminista como um movimento de conquista de liberdades também, libertário, no certo sentido, né? Quer dizer, para perder as amarras de uma moral conservadora e tudo mais, né?
Como é que isso convive com um mundo evangélico que cresce a cada dia no nosso país, hein? Não são duas linguagens, dois mundos muito distintos? Mas a mulher está São, dentro dos dois, né? Como é que faz? são, mas a vida ela é complexa. Então as coisas coexistem. Importante que a gente observe que mudanças vão acontecendo e que são mudanças com avanços e retrocessos, são mudanças que vão lidar com diferentes realidades. O conservadorismo é algo que cresceu muito. Talvez a palavra cresceu não seja adequada, mas assim, evidenciou, ela tá mais evidente na sociedade nos últimos anos, uma parte por conta da religião, mas eu não atribuiria tudo para a religião, porque essa complexidade ela também está nos espaços de evangélicos, dessas igrejas. Talvez algumas pautas as pessoas elas sejam tenham uma determinada visão, e para outras que a gente imagina que são progressistas, e uma mesma pessoa ela pode ser, por exemplo, contra ter uma visão contrária ao aborto da forma como a gente tem hoje, que é super importante, de garantir como um direito em caso de violência, nos casos que a gente sabe que estão cobertos, mas aí ela pode ter uma visão diferente sobre homens e mulheres no trabalho e sobre a questão da violência sexual e, enfim, trazer essa complexidade também para a sociedade e para os espaços, não é 8 ou 80, né? Então, eu acho que tem avanços importantes que estão acontecendo e a gente tem uma régua que a gente não pode perder, que é a régua dos direitos. E quando a gente fala sobre direitos humanos, esse desafio dos direitos universais, que não podem englobar tudo, mas que tem uma utopia, um ideal que possa ser universal, de maneira que atinja todas as pessoas possam ser pessoas de direito, eu acho que esse é um bom marcador, uma boa régua para a gente construir os debates. Os debates, eles pautados pelos direitos e os limites sendo colocados também em torno dos direitos. Eu acho que aí a gente sai desse espaço mais das crenças, desse espaço mais que está que o conservadorismo se pauta. É claro que hoje a gente está num mundo que a gente chama a pós-verdade, porque as pessoas também vão acreditando nas suas próprias verdades, estão aí as fake news, algumas pessoas vão estar, mesmo com evidências, inclusive não acreditando na ciência, colocando a ciência em prova por uma visão mesmo política, e aí a verdade ela vai sendo a sua verdade, a verdade interpretada. Isso num espaço como o espaço religioso cresce, porque tem ali a validação daquele grupo para determinada verdade, mas mesmo assim, mesmo com esse desafio que a gente tem hoje, com a fake news, com as redes sociais, eu acho que a régua dos direitos segue sendo uma régua importante para a gente pautar essas diferenças e para a gente tentar brecar também alguns recuos que não podem acontecer. A gente precisa garantir, pelos direitos, pela questão da dignidade humana, que a gente siga avançando em alguns temas e que a gente não retroceda apenas por questões de costume ou por valores que não atendem a sociedade de maneira mais igualitária. Então, nós estamos chegando no final da nossa conversa, ela é rápida, o papo está bom, mas o tempo vai correndo, né? Eu queria perguntar para você, e aí você fica à vontade para terminar a sua intervenção na nossa conversa, né? O que esse movimento feminista, que está organizado no Brasil hoje de maneira muito plural e diversificada, né, tem a demandar ao governo Lula, a esse novo governo? O que é a pauta que precisa ser negociada na defesa dos direitos das mulheres? Em todas as pautas, a gente precisa colocar um óculos, uma lente interseccional e olhar gênero e raça em todas as pautas. Gênero e raça não são temas. Quando a gente fala sobre o debate racial, não é uma questão identitária e gênero não pode ser visto como um tema transversal. Então, esse novo governo tem oportunidade, quando a gente vai discutir saúde, a gente discute saúde e pensa nas mulheres, nas pessoas negras, nas diferentes pautas da saúde. Quando a gente fala sobre reforma tributária, a gente olha, ok, mas as mulheres
estão colocadas de uma maneira diferente dos homens, porque se a gente fala sobre tributos sobre consumo e as mulheres elas estão pagando a mesma coisa que os homens, isso não está sendo justo. Quando a gente olha para a educação e as mulheres elas têm, nos últimos anos, sido a maioria no ensino superior, enfim, olhar, e também quando a mulher tem ali a maternidade, vários outros elementos, isso precisa ser tratado para os diferentes temas, precisa atravessar esse óculos mesmo. A gente está ali discutindo determinado tema da política, a gente vai ali colocar os óculos, gênero e raça, e pensar, ok, mas olhando para as mulheres e para as pessoas negras, nessa discussão, o que a gente precisa levar em conta? Eu acho que esse é o grande desafio que está colocado para o governo Lula. E só abrir uma janelinha, não querendo criar polêmica, mas o termo feminismo como uma tentativa de trazer isso de maneira mais palatável, mas a gente sabe que a própria raiz do feminismo também é muito discutida, e isso eu acho super positivo, porque era muito diferente quando a gente começou a discutir feminismo para as mulheres brancas e para as mulheres negras. Naquele momento, as mulheres brancas, por exemplo, reivindicando o direito ao trabalho, ao mundo do trabalho, e as mulheres negras que sempre trabalharam, sempre tiveram aí quitandeiras, amas de leite, sempre com seus corpos sendo colocados a serviço do trabalho, a serviço da sociedade. Então, pensar em feminismos plurais, que abarquem essas diferenciações das mulheres na sociedade, em função da raça, em função da região, em função dos vários temas que tocam de maneira diferente as mulheres. Então, tem uma frase que é muito legal, que ficou conhecida nessa discussão sobre feminismo negro, que é da Sojourner Truth, que num debate ela pergunta: eu não sou uma mulher? Depois procurem saber, porque é lindo essa fala dessa mulher, que é uma mulher negra, dentro de uma plenária que está se discutindo feminismo, e ela diz: nossa, nenhum homem nunca colocou um pano no chão para eu poder atravessar, eu criei meus filhos, eu estava na agricultura e eu não sou uma mulher, meu corpo não é uma mulher igual a outra mulher que está aqui falando sobre votar. O debate sobre o sufrágio universal no início não abarcava as mulheres negras, então só essa janelinha, como eu disse, para não criar polêmica, mas para a gente olhar com muito cuidado para o debate feminista, entendendo também essa pluralidade, entendendo que mulheres brancas e mulheres negras têm pautas diferenciadas e que mulheres negras também compõem em si uma diversidade. Mas muito bom o 8 de março sendo discutido aqui, junto com vocês, junto com os nossos ouvintes do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu espero que seja um dia de luta e um dia importante para avanços futuros. Muito bom, Tauá. Um prazer ter você aqui. Eu quero agradecer muito a Tauá Pires, que é coordenadora do Programa de Justiça Racial e de Gênero da Oxfam Brasil, e agradecer também a você que nos assiste, dizendo: semana que vem tem mais. Obrigado.